Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou eu aqui orando, buscando o Senhor, ouvir de Deus, estudando sobre fé, lendo a Bíblia, lendo livros, enfim, construindo um pensamento em Deus sobre algo que é tão importante, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos uma fé, fé é acreditar que em Deus, na sua palavra, e acreditar acima de tudo que Ele está no controle, que Ele pode fazer. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, a gente vê os heróis da fé, nós podemos ver aqui por que eles são heróis da fé, né? Porque acreditaram nesta palavra. E ainda diz em Hebreus 11, no versículo 1, que sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Uau! Por que é um fundamento? Porque fundamento você não vê. Você não vê e espera, aliás. Por que você não vê, mas que você espera? Porque você não vê o fundamento. E nós sabemos que fundamento fica debaixo da terra, então você sabe o quanto tem de fundamento pela construção que tem em cima. Ou seja, você vai determinar a medida de fé que você vai ter pelo quanto você nutre a sua fé na palavra. Quanto você acredita em Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A ideia de se alimentar da palavra, a ideia de ser nutrido pela palavra, e você vai então aprofundando esse fundamento, onde você pode dar passos de fé, ou seja, uma construção em cima, uma fé viva, uma fé que cause impacto, uma fé que se manifeste nas necessidades, uma fé que atua de maneira sobrenatural, agindo no natural. Isso é muito significativo. E como que a Bíblia fala até em Mateus capítulo 7, no versículo 24 até o 27, que são os dois fundamentos da fé, né? Os dois fundamentos, aliás, um que edifica a sua casa na rocha, outro a sua casa na areia. Eu tenho lido alguns livros e pesquisado. É impressionante como as pessoas elas depositam a sua fé, como os seus fundamentos são errados e por isso a sua não consegue permanecer. Traz a ideia justamente disso que Mateus 7 está dizendo: edifique sua casa na areia. Por que na areia? Porque ela não subsiste, vem as dificuldades e ela não resiste. Então, muitas pessoas que não têm resistido nesses dias, principalmente nessa pandemia, é porque esse tempo está revelando quem edificou a casa na rocha e quem edificou a sua casa na areia, porque estão se abalando, os ventos estão determinando os comportamentos, os ventos, né? O comportamento das pessoas, mas aquele que edificou a sua casa na rocha, rocha é a palavra, edificou a sua casa no Senhor. O que é edificar? Como edificar a casa na rocha? Essa é a questão, como eu e você podemos edificar a nossa casa na rocha? Paulo vai dizer o seguinte em Colossenses: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está. É uma questão de estrutura de pensamento, não é ser um mentalista, querido, mas é de pensar nas coisas do alto, né? É de pensar nas verdades da palavra, porque o reino espiritual é mais real do que o reino da matéria, mas só que nós não acreditamos nisso. A igreja não acredita que o reino espiritual é mais real do que o reino da matéria. É impressionante. É impressionante. As pessoas não têm noção da realidade espiritual. E durante muito tempo eu confesso para os irmãos que eu também entrei nessa de deixar de ser muito racional, mas inclusive o Bill Johnson trata isso de pessoas realistas e pessoas materialistas. Esses dois grupos de pessoas que elas
elas perderam a noção do reino espiritual. Estou falando de cristãos, de pessoas que perderam essa noção de que o reino espiritual é mais real do que o reino da matéria. Deixa eu te dar dois exemplos a respeito disso. Quando Daniel está orando, lá em Daniel, no capítulo 10, no versículo 12 ao 14, o anjo aparece, né? O anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: Daniel, Deus escutou a sua oração desde o primeiro dia. Só que o príncipe da Pérsia me impediu de chegar aqui e trazer a notícia, mas ele mandou o Miguel lá, e o Miguel batalhou lá e eu pude chegar aqui para te entregar a resposta da sua oração. Mostra claramente uma batalha espiritual no reino do Espírito, uma realidade que muitos não têm noção do que está acontecendo nesse mundo espiritual. Irmãos, é um mundo espiritual que governa. Né? Lá em Romanos, Paulo fala de trazer à existência as coisas que não existem. Não existe na terra, mas existe no reino espiritual, nós precisamos trazer. Mas como trazer se nós não acreditamos nisso? Então a fé infundada, a fé que não tem um fundamento na palavra, ela não se torna realidade, criam expectativas falsas, e uma fé que não é ativada, que não é avivada, porque construiu na areia, com fundamentos errados. Como que Deus pode fazer algo se o nosso fundamento de fé está errado? Como que eu posso crer que as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim e daí não tem corrido, eu não estou sendo abençoado pelo Senhor? Aí muitos dão desculpa assim: ah, é que Deus está tratando comigo, eu estou no deserto porque Deus está tratando comigo. Meu Deus! E aí a gente vive uma falsa realidade. Quando na realidade o céu, um exemplo. Bill Jones fala que o céu tem que invadir a terra. Um exemplo da enfermidade que o Bill Jones dá, eu gosto desse exemplo. Tudo bem, você pode dizer que cada caso é um caso, pode ser que seja mesmo, cada caso é um caso, mas olha o que ele fala e eu achei interessante isso. Ele diz o seguinte, que não existe enfermidade no céu. E se o reino de Deus é chegado, no reino de Deus não existe. Então, é trazer o reino para a terra e a cura está embutido nisso daí. Aleluia, isso faz toda a diferença. Isso muda a minha maneira de ver as coisas. Não sei se faz sentido isso para você, mas é muito significativo para mim. Né? Uma outra parte aqui da história que eu quero é lá em 2 Reis, quero compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15. Geazi está lá fora, acorda de manhã, sai lá fora. Está lá esticando, se alongando, daí quando ele olha, o exército inimigo está cercando eles. Ele entra correndo e vai falar então com Eliseu. E Eliseu fala: calma, meu amigo, calma, o que foi? Ele falou: só os exércitos inimigo. Ele falou assim: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Uau! Aqui eu quero compartilhar algo com você. Extraordinário. Meu Deus, extraordinário. Eliseu vivia na terra com uma mentalidade do céu, do reino espiritual. Uau! Quando ele fala isso, ele tinha uma visão da realidade espiritual. Ele tinha uma convicção nessa realidade espiritual. E uma certeza de que Deus que navega no reino espiritual, que governa pelo reino espiritual. E o Espírito Santo vai trazer essa realidade daqueles que creem. O Eliseu então tem essa visão espiritual e diz assim: Senhor, mostra para ele que mais são os que estão conosco. Meu Deus do céu! Precisamos dessa mentalidade. Por isso Paulo está dizendo em Colossenses: pensai nas coisas do alto. Irmãos, quando nós construímos os nossos pensamentos em Deus e nas coisas do alto, nós trazemos o céu para a terra, o reino de Deus para essa terra. Amém? Eu não sei você, mas eu impactado com essa palavra aqui. Eita glória, aleluia. 3:30 da manhã eu aqui me deleitando, não aguentei compartilhar com você. Deus abençoe, que você seja edificado, que a sua fé seja
extraordinária em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.